Pessoal do primeiro período, boa tarde, tudo jóia? Ficou faltando um vídeo para a última aula, então eu estou postando ele agora. É um vídeo para relacionar a ética, de uma forma geral, com a ciência penal, o direito penal. Nós havíamos relacionado a ética com o direito constitucional na última aula, e agora ficou reservado para essa aula, que é a última aula que vai cair na nossa prova, inclusive essa aula, tá? Então, esta aula de hoje também é o último conteúdo para a prova N1. Qual que é o primeiro, professor? O primeiro material postado no portal, desde que as nossas aulas são online. Então, matéria presencial, eu não vou cobrar nada, não. Vou cobrar só as matérias postadas, que estão disponíveis no portal. Eu não me lembro agora qual é a primeira, mas é desta matéria, da primeira aula postada no portal, até a aula de hoje, inclusive, tá? Lembrando aos senhores que próxima sexta-feira agora, vou fazer uma live com vocês, no horário pré-determinado pela coordenação. E vou gravar a live, tá? Vou gravar a live ao mesmo tempo. E assim que eu terminar a live, eu vou alimentar o canal do YouTube, Rony Amaral Mateus, e eu vou disponibilizar um link de URL lá no portal para vocês, tá? Vai ficar com material de revisão para vocês. Sexta-feira agora, então, nós temos uma aula de revisão, beleza? Bom, a ciência penal, mais do que a ciência do direito constitucional, é a ciência que talvez se relacione mais com a ética. Sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em diplomas penais que vão positivar condutas criminosas proibidas, né? A ética está intimamente relacionada à ciência penal, uma vez que violado o direito penal, viola-se. Na maioria das vezes, a gente vai ver exceções a essa regra geral, mas que na maioria das vezes, uma vez violado a norma penal, uma vez que o agente incide na norma penal, né, no crime em espécie, ele viola, por consequente, também normas éticas, tá? Normas éticas que tiveram como base fundamento para a criação de normas penais, com certeza. Só que essa violação, sem dúvida nenhuma, é muito gravosa, e por ser gravosa, não é só uma infração ética. Além de ser uma infração ética, nós temos um crime. Tá? Então, a positivação da conduta criminosa, a bem da verdade, é um plus a mais do que uma simples violação ética moral, uma violação de um comportamento moral, não aceito em determinada época por uma sociedade. Tá bom? A norma penal ela vai ser uma consequência mais gravosa, tá? Eu lembro aos senhores que no direito, quando vocês estão no primeiro período, estão estudando a ciência do direito, vocês vão trabalhar ao longo do curso, ao longo da carreira de vocês, sempre, tá? Com três nichos, com três áreas de responsabilidade a serem apuradas no direito penal. No direito como um todo, perdão. É a responsabilidade civil, é uma das responsabilidades, basicamente, trocando em miúdos, vamos colocar como exemplo, pagamento de indenização àquele que foi lesado. A responsabilidade criminal, que é a imposição de pena privativa de liberdade, multa, pena restritiva de direito, àquele que praticou um crime, então é no âmbito da responsabilidade criminal. E a responsabilidade administrativa, que é quando nós infringimos normas administrativas que não são crimes e não se relacionam com a responsabilidade civil. Quer um exemplo? Multa de trânsito. Quando eu violo a regra de trânsito, estacionando num local proibido, não deixa de ser uma violação ética moral, né?
Então eu paro na vaga de deficiente físico. Não sou deficiente físico. Não porto uma deficiência física. É uma atitude imoral? Não é? Mas para a nossa sociedade, esta violação moral tem como consequência apenas a responsabilidade administrativa, ou seja, o órgão de trânsito vai lá, me aplica uma penalidade administrativa, que é a multa, que vai me gerar consequências na minha carteira de habilitação, em termos de pontuação, e eu ainda vou ter que pagar um valor de multa para o Estado. Essa é uma sanção administrativa, tá bom? Quando eu preciso, dentro da responsabilidade administrativa, quando eu faço um pedido de aposentadoria no INSS, esse pedido ao órgão autarquia federal, que é o INSS, é um pedido administrativo. E o direito previdenciário, vocês vão estudar isso mais para frente com o Dr. Sérgio Salvador, ele exige hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal exige que a parte que queira algum benefício qualquer na Previdência Social, que ela não vá à justiça primeiro, que ela tente, ou melhor, que ela esgote a via administrativa no âmbito do INSS. Faça o pedido administrativo. Não conseguiu? Tem recurso administrativo para a turma recursal do INSS. Então, no âmbito administrativo. Não conseguiu no âmbito administrativo, vai de posse desses documentos. Se você tentou na via administrativa, aí sim você dá entrada com uma ação na Justiça Federal. Então, responsabilidade administrativa inicialmente também, né? Então é isso, a gente trabalha com responsabilidade civil, responsabilidade criminal e responsabilidade administrativa. Por exemplo, outra infração administrativa aqui. Quando o advogado, no âmbito da OAB, que também é uma autarquia federal, quando ele infringe norma ético-disciplinar prevista no Estatuto da OAB, por exemplo, ele começa a aliciar clientes de outros advogados, tentando fazer uma captação indevida de cliente, e isso é objeto de apuração no âmbito da OAB, esse advogado vai estar sujeito a sanções de ordem ético-disciplinares. Sanções essas que são administrativas. Então ele pode receber uma sanção que vai desde uma admoestação verbal, né, um puxão de orelha, até a perda da inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ser expulso, né? Perder a sua inscrição. Então, é lógico que está escalonada essas sanções, mas eu disse aqui a mais branda e a mais grave. Essas sanções também são de índole administrativa, tá? Professor, só para finalizar esse tema da responsabilidade. Alguém pode responder 3 vezes? Ou seja, no âmbito criminal, no âmbito civil e no âmbito administrativo? Pode. Pode sim. Imagine um médico que tem por obrigação salvar vidas. E ele se omite no exercício da sua função de médico. Ele é plantonista do hospital, não tem nada que impeça ele de salvar a vida de alguém que chegou ali no pronto-socorro. Ele não salva a vida dessa pessoa. A pessoa chegou de urgência lá e se omitiu dolosamente, não quis salvar a vida. Crime praticado. Responsabilidade criminal. Omissão de socorro. A família da vítima, depois, ou paralelamente à ação criminal que o médico está respondendo por omissão de socorro, entra com uma ação de indenização por dano moral ou material em razão do falecimento do ente querido. Responsabilidade civil. E, além do mais, a família, através de advogado contratado, aciona o Conselho Federal de Medicina para que apure a responsabilidade médico-disciplinar do profissional. Para que apure a responsabilidade profissional ético-disciplinar do médico. E ele pode vir a sofrer uma sanção no Conselho Federal, que vai desde a simples advertência até a exclusão dos quadros do Conselho Federal de Medicina. Entenderam?
respondendo eu mesmo médico, numa mesma situação fática, nas 3 responsabilidades. Tá? Então, aqui, trazendo aqui a ideia da ética relacionada com o direito penal, é a mais evidente, é a mais direta, é a que nós verificamos até com mais facilidade aquele que viola um comportamento moral, comportamento esse moral, segundo a sociedade em que ele vive, tão grave essa violação do comportamento moral, que não é uma simples sanção administrativa ou uma de responsabilidade civil. É mais que isso. O camarada vai responder por um crime, que pode vir com pena privativa de liberdade. Vamos aí no próximo slide que eu coloquei para vocês aí no portal. Então eu separei aqui no artigo 5º da Constituição Federal, que é o núcleo da Constituição Federal de 1988, são vários, tá? Eu coloquei alguns só. São vários dispositivos que tratam de matéria relacionada à área criminal. Então o legislador fez questão de positivar, né? Deixar na lei lá positivado, valor, princípios gerais, regras gerais, garantias gerais relacionadas com o direito criminal, né? Que guardam relação com a proteção ou a violação de normas criminais. Então, olha só algumas observações que eu pus aqui no slide. A Constituição tem um capítulo que trata lá dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º tem vários incisos e trata de uma base moral e principiológica que foi esculpida na Constituição de 88. Dentre todas as constituições que nós tivemos no histórico do nosso constitucionalismo, a Constituição de 88 é a mais garantista que nós temos. É a que prevê maiores direitos e garantias em favor do cidadão, tá? Então eu começo falando aqui do princípio da razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade. A bem da verdade, o princípio da razoabilidade, a gente pode procurar ele na Constituição Federal, que ele não existe em nenhum artigo. Nós não temos razoabilidade, princípio da razoabilidade expresso no texto constitucional. E é um dos princípios que mais os operadores do direito, notadamente os juízes, usam para fundamentar suas decisões. Às vezes ele não tem uma base legal de texto específica para condenar ou absolver, e ele se vale da razoabilidade, em relação ao princípio da razoabilidade, sob o prisma da proporcionalidade, passa a decidir a questão e começa. Tá? Então a matéria de princípio, principalmente nos tribunais, é muito utilizada. O Supremo Tribunal faz isso cotidianamente. STJ também. Tá bom? Princípio da lesividade, ofensividade ou materialidade. Há que se ter uma matéria relevante para o direito penal. Quando a gente trata desse princípio da lesividade, eu estou querendo dizer que quando o assunto é criminal, a ofensa ao bem jurídico protegido, qualquer que seja ele, vida, patrimônio, integridade física, ela há de ser relevante, tem que ser relevante, porque se não for relevante, nós vamos concluir que não há lesividade apontada e, consequentemente, a pessoa pode vir a ser absolvida ou sequer ser objeto de um inquérito com base na ausência de lesividade, ofensividade em matéria criminal. Então, se eu dirijo meu veículo, estou manobrando meu carro na garagem, e bem devagarinho eu esbarro num morador que passou atrás do veículo. Ele se desequilibra e cai no chão e tem uma pequena escoriação no braço. Se a gente for lá no Código de Trânsito Brasileiro, existe um tipo penal exclusivo para isso. Um tipo penal de crime culposo, mas é uma conduta criminosa. Culposa, mas é. Então tem lá, praticar lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, artigo 302 ali,
e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. A princípio é uma conduta típica ilícito culpável, mas ela não é materialmente relevante para a matéria, não é relevante para o direito penal. Não se justifica movimentar promotor de justiça, juiz, movimentar a máquina pública do Poder Judiciário para apurar uma infração culposa como essa, percebam? Então há que se ter lesividade, a lesividade deve ser aparente, evidente, há que se justificar a seara, a área criminal a ser apontada, tá? Coloquei aqui alguns valores também. Ninguém será submetido a tortura, é claro, né? Mas foram tantas as práticas de tortura durante a ditadura militar que o legislador, o constituinte originário, preferiu positivar isso na Constituição Federal. Sobre a casa como asilo inviolável, né? Fundamental isso. Então, ninguém pode entrar na minha casa sem eu convidar. Mesmo que o oficial de justiça venha cumprir uma ordem de prisão contra a minha pessoa na minha casa, ele só pode cumprir essa ordem de prisão de dia. Porque se ele tiver de posse da ordem de prisão, tiver de noite à noite mesmo, viu? Com o direito penal não tem horário, não. Amanheceu o dia, clareou é dia, escureceu é noite, não tem um horário pré-determinado igual no direito do trabalho. Tá? Então, o oficial de justiça chegou na minha casa. Demorou para chegar, tá com a ordem judicial, já escureceu, o máximo que ele pode fazer é cercar a casa com a força policial, esperar amanhecer o dia para me dar voz de prisão, ou até mesmo para invadir minha casa. À noite ele não pode fazer isso. Casa com asilo inviolável aí, em termos de valores éticos. A instituição do júri, né, o júri popular, como a gente conhece, nós vamos estudar no processo penal as garantias do júri. O legislador previu o júri já na Constituição Federal. Princípio da legalidade ali, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade, direito penal, a matéria criminal exige que toda conduta que para o legislador ou para a sociedade representada pelos legisladores, né, for uma conduta criminosa, que essa conduta venha prevista em lei. E essa lei é a lei mais formal que a gente conhece. É a lei em sentido formal. Qual que é a lei em sentido formal? Para efeito de criação de um tipo penal, de um crime. É aquela publicada, discutida, aprovada pelo Poder Legislativo Federal, pelo Congresso Nacional, tá? E eles é que são responsáveis por criar tipos penais ou revogar tipos penais em desuso. Tá? Daí a ideia do princípio da legalidade. Posso falar em legalidade estrita também, tá? É a competência, a atribuição que o Congresso Nacional tem pelo Senado e pela Câmara de criar leis federais, naturalmente, leis federais, vão dar origem a crimes, novos crimes, ou revogar outros, tá? E o princípio da dignidade da pessoa humana, que está ali no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata das garantias da pessoa humana. Então eu não posso imaginar um crime e, em consequência, sua parte derivada do crime, a pena, sem que a pena também esteja prevista em lei. Não adianta eu criar o tipo e não criar a pena tem que estar prevista na lei. E essa pena há de atender os princípios da dignidade da pessoa humana. Proibição de penas cruéis, né? A gente vai falar no próximo slide ali, trabalhos forçados, de banimento, tá bom? Beleza. Lei penal não retroagirá, não pode retroagir. Vocês vão estudar isso lá no direito penal. É uma garantia também que envolve princípios e valores morais éticos. Então, uma lei penal nova, se, por exemplo, antes de 2006, nós tínhamos uma lei de tráfico de drogas, Lei X, 6.000 alguma coisa, esqueci o número dela agora. 6838. Existia uma lei de drogas antiga, antes de 2006, que a pena do tráfico de drogas era de 5 a 10 anos, mínimo a 5, máximo a 10. Em 2006, surgiu a nova lei de drogas, que é 11.343 de 2006. Nela, o legislador endureceu a política antidrogas.
aumentando a máxima para 15 anos. Então, o crime de tráfico hoje vai de 5 a 15. Pode essa lei nova, a partir de 2006, alcançar fatos anteriores a 2006 para penalizar de forma mais gravosa aqueles que praticaram crime de tráfico antes de 2006? Não pode, não. Só de 2006 para frente, só para os novos crimes de tráfico de droga. Aqueles que incidirem no tráfico sob a vigência da lei nova de tráfico, aí sim eles vão responder de 5 a 15. Os anteriores continuam na lei anterior. Lado outro, nos crimes de roubo, por exemplo. Roubo com uso de arma, no artigo 155 lá do Código 157 do Código Penal. Então eu tenho o roubo, né, que é quando eu subtraio algum bem de alguém com violência ou grave ameaça, isso é o roubo. E eu posso utilizar só da violência e grave ameaça, sem nenhuma arma, e posso utilizar de arma de fogo, não é? Arma de fogo. Então eu tenho o roubo simples e o roubo majorado pelo uso da arma de fogo. Antigamente, antes do final de 2018, salvo engano, o marco é 2018, final de 2018, a arma branca, a faca, o punhal, a faca, era considerada arma, para efeito de aumentar a pena do roubo, tá? E não ser um roubo simples, e sim um roubo majorado. Hoje em dia, a arma branca, quem comete roubo com faca, continua com o caput da lei. Ou seja, responde pelo roubo simples, que a gente fala roubo caput, da cabeça do artigo. E a lei nova diz que roubo majorado com pena maior é só se o cara usar de arma de fogo. E anteriormente não falava qual tipo de arma, só falava arma. Hoje em dia fala arma de fogo para o roubo majorado. Então, sem dúvida nenhuma, aqueles que cometeram roubo antes de 2018 com o uso de faca e no passado foram sentenciados por roubo majorado, porque não se fazia discriminação de qual arma seria, falava só em arma, não falava qual tipo de arma, né? Aquele que pratica roubo com uso de arma vai responder como? No roubo majorado, um roubo maior. Antes de 2018 era assim. De 2018 para cá, só vai responder no roubo majorado, mais grave, com arma de fogo, revólver. Então, no passado, antes de 2018, quem cometeu o roubo com faca e respondeu com arma, respondeu como um crime de roubo majorado, agora, com essa lei nova, está pedindo revisão das suas penas, porque essa lei nova é mais benéfica. Não é mais benéfica? É assim, porque hoje só responde por crime de roubo majorado aquele que pratica o roubo com arma, mas tem que ser uma arma de fogo. Então, quem praticou crime com arma de faca, hoje em dia quem pratica roubo com arma de faca é roubo simples, e no passado era roubo majorado. Então tem uma lei nova que é mais benéfica, né? É uma lei in melius, mais benéfica. Nesse caso, essa lei nova pode retroagir para beneficiar o réu. No passado você respondeu por roubo majorado pelo uso da faca como arma? Respondi. Hoje em dia, faca é roubo simples. Então você vai ser beneficiado na sua pena para reduzir a sua condenação, já que a lei nova diz que roubo majorado atualmente é só com uso de arma de fogo. Entenderam? Então, a lei penal não vai retroagir. A regra é essa. Mas se for para beneficiar o réu, ela vai retroagir, sim. Algum crime cujo legislador diminuiu a pena com uma lei nova, era de 5 a 20, era de 3 a 8, agora é de 3 a 5, diminuiu a pena. Isso às vezes acontece. Se isso acontecer, quem respondeu inicialmente com a lei mais gravosa, agora vai ser beneficiado com a lei nova, porque a lei nova, quando for mais benéfica, pode retroagir para beneficiar o réu.
tá bom? Depois vocês vão ver isso com mais calma. Estou apontando isso só como parâmetro de valor ético-moral no âmbito criminal. Mas depois vocês vão estudar isso com calma no Direito Penal 1, tá? Olha lá, prática de racismo, crime inafiançável que não prescreve, a qualquer momento ele pode ser objeto de apuração criminal. Tortura, tráfico, terrorismo, tá bom? TTT, que a gente fala no direito, né? Tortura, tráfico, terrorismo, crimes gravíssimos. O que mais? A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática brasileira é como se fosse um terrorismo também. A regra de que uma pena passa da pessoa do condenado. Ele é que tem que pagar pela sua pena. Ele é que tem que ir preso. A mãe dele não pode ir preso no lugar dele. O princípio da intranscendência no direito penal. O dispositivo que eu falei que eu ia apontar aqui, ó, não haverá pena de morte, morte só em caso de guerra declarada, caráter perpétuo não vai ter, trabalhos forçados, banimentos, isso tudo relacionado com o princípio ou fundamento da dignidade da pessoa humana, tá bom? Provas ilícitas no processo, princípio geral da inocência, ninguém será culpado até sentença transitada em julgado, aquela sentença definitiva, tá? Tudo isso como valoração ético-moral no âmbito criminal. E um ponto de discussão que eu coloquei aqui, talvez uma questão discursiva de prova, dizendo que é uma frase do Naline. Diz lá que quase todo crime é falta de moral. É verdade. Alguns crimes não. Se eu estou sendo ameaçado na minha casa por um bandido, e ele vai fazer um mal à minha família, Deus o livre, e eu tenho na minha casa posse de arma de fogo, eu posso cometer o crime de homicídio e ser absolvido por uma legítima defesa própria e de terceiros, que são que compõem a minha família. Eu cometi ou não cometi um crime? Cometi. Crime de homicídio. Mas eu vou responder por esse crime? Não. Esse crime, sob o ponto de vista ético-moral, ele é imoral? Não é, não. Não quero saber a sua opinião religiosa, seus valores religiosos, não. Estou falando tecnicamente, tá? E também não estou menosprezando seus valores religiosos, não. Estou tratando aqui de matéria técnica do direito, que a gente trata de forma uniforme. Quando eu pratico um homicídio em legítima defesa, eu sei que o bandido tinha família, tinha isso, tudo bem. Mas sob o ponto de vista da ética e da moral relacionado ao direito penal, não há violação ético-moral aqui, ó. Quase todo crime é falta de moral, nem todos. Se eu cometo um homicídio em legítima defesa, a rigor, eu estou fazendo um favor para a sociedade. Estou defendendo a minha família, por exemplo, né? Ou a minha pessoa que seja. Então, esse homicídio não é, sob um ponto de vista de uma análise técnica, não é um crime imoral. Não é, não. É uma conduta de acordo com os valores e os costumes, tá? Há outro crime que se chama exercício arbitrário das próprias razões, que eu coloquei aí. Que é quando o cara comete um crime para como se fosse um valor altruístico, aí, um valor pró-sociedade. Estou praticando um crime, mas esse crime é para o bem da sociedade, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Então não é um caso de legítima defesa. O cidadão rouba a minha casa, furta a minha casa, leva todos os meus móveis quando eu estou viajando, leva tudo, limpa a minha casa. Eu descubro quem é esse bandido, sei onde que ele mora, eu vou na casa dele sorrateiramente, pratico um crime de incêndio, queimo a casa dele inteira. Exercício arbitrário das próprias razões, né? Estou querendo justificar um crime com outro crime. Também não pode, tá?
Mas, por um outro lado, às vezes isso é uma conduta que a sociedade queria, né? Então, o caso do... Vamos colocar o caso do Adélio aqui como exemplo, sem discussão política, por favor, hein? Se, quando o Adélio tentou ali matar o Bolsonaro, tentativa de homicídio, à frente de todos os eleitores do Bolsonaro, se por um acaso pegam ali e, no excesso, acabam matando esse Adélio, para muitos eleitores do Bolsonaro e até não eleitores do Bolsonaro, seria uma conduta lícita, né? Seria como se fosse uma legítima defesa de terceiros. O povo ali tratando como legítima defesa de terceiro, que é o Bolsonaro. Poderia pensar dessa forma também. Então, talvez não tenha sido o exemplo mais feliz, mas guarda a relação. Tá? Legítima defesa, exercício arbitrário das próprias razões, dependendo do contexto em que eles são praticados. Legítima defesa sempre, mas o exercício arbitrário das próprias razões, dependendo do contexto que ele é praticado, muitas vezes ele é visto como legítimo. Legítimo. Tá? Beleza. E aí o professor Miguel Reale trata da teoria tridimensional do direito, relacionando fato, algo que ocorre no cotidiano, o valor e a norma, tá? Os valores morais, que eu quero dizer, e a norma aqui traduzida como lei. E ele diz que esses três vetores devem sempre andar juntos numa sociedade contemporânea para que, diante de fatos que estão em constante transformação, e eu tenho aí um legislativo que pelo menos deveria representar os anseios da sociedade. Então pode ser que o valor sobre uma determinada conduta, um determinado fato, mude ao longo dos anos a ponto do que era crime, por exemplo, hoje não ser mais crime. Né? Olha a definição que eu coloquei. Vou ler com vocês aqui. Então, é uma compreensão de fato, valor e norma. Diante de um fato a ser disciplinado pelo direito, a norma, um fato cotidiano, né? A norma, a lei, deve corresponder ao valor conferido pela comunidade, pela sociedade a esse fato. Admitindo o direito como fato social que está ali em constante transformação, desenvolvimento, admitimos também que eventuais modificações ou atualizações legislativas são necessárias. Aí eu trouxe dois tipos penais aqui, dois crimes, dois tipos penais que até um passado relativamente recente eram crimes e hoje não são mais. O crime de adultério. Crime de adultério. O cara trair a esposa ou a esposa trair o marido. Responder criminalmente por isso? Pena privativa de liberdade? O que o direito criminal tem com isso? Mas foi uma regra adotada na década de 40 e que perdurou até a década de 90. Pra vocês terem uma ideia. Crime de adultério. Figura típica, criminosa. Quem praticasse traição. Então a responsabilidade criminal, naquele tríodo, responsabilidade administrativa, civil e criminal, responsabilidade criminal hoje em dia caiu. Face à evolução, entre aspas, dos valores éticos e morais. Continua sendo imoral trair o marido ou trair a esposa? Continua. Só que não a ponto de ser um crime, percebam? Então deram uma flexibilizada aqui. Crime não é mais não. Mas é infração de ordem civil. O marido ou a esposa que trai um ao outro tem consequência no âmbito da separação e do divórcio. Por exemplo, não tendo jus ao direito de pensão alimentícia para um dos cônjuges. Se é a mulher que traiu, ela não tem direito à pensão alimentícia para ela. Se é o homem que traiu, o homem não tem direito à pensão alimentícia para ele. Pensão para os filhos é outra coisa, né? Estou pensando em pensão para um dos cônjuges.
Então há uma consequência. Traiu, o juiz no civil vai avaliar isso. Não tem direito à pensão, não. Tá bom? E o antigo crime de sedução, que é um crime machista da década de 40, que previa como sujeito ativo sempre o homem, era um crime machista, e o tipo penal dizia o seguinte, ó, seduzir mulher virgem e honesta. Né? Seduzir mulher entre 14 e 18 anos para com ela praticar ato sexual e depois sumir no mundo, né? E depois não se manter na relação conjugal. É o exemplo dos noivos que seduziam as mulheres que queriam se guardar para a noite de núpcias e aí conseguiam a relação sexual antes da noite de núpcias ou não gostavam, por qualquer razão, não casavam com aquela mulher. Não é? Ou quem seduz, né, a mulher entre 14 e 18 anos, que a lei fala que essa pessoa não tem experiência para manter relação sexual, isso sem violência ou grave ameaça,